Bom, Flávio, dando continuidade à nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta provocativa, porque o que que acontece? Tem toda essa história bonita sua, porque ela é bonita no sentido de você ter conseguido as adequações, está conseguindo pelo menos, aí vamos colocar uns 70, 80% do que você precisa, e essa não é realmente a realidade. E muitas vezes, quando o autista ele abre o diagnóstico dele, o laudo dele, para o empregador ou para as outras pessoas, sempre vem aquela questão, poxa vida, mas agora todo mundo é autista, ou todo mundo é um pouco autista, isso é bobagem. Ou o autismo é moda agora, né? E eu vou te fazer essa pergunta: o autismo é moda? Não, no sentido que as pessoas andam usando sobre o que é moda, né? Mas o conhecimento sobre ele está num estágio, né? E que está possibilitando as pessoas se identificarem e procurarem ajuda especializada e receberem os seus diagnósticos de pessoas que conhecem do assunto, né? Conhece do assunto como ele é visto atualmente, né? Eu até li recentemente, né? Porque não quando ficam falando assim de aumento de casos de autismo, não, teve uma mudança de aonde a régua de corte era colocada, né? Isso tem até uma pesquisa inglesa que o sistema de saúde britânico tentou definir aonde está a régua de corte de quem é autista e de quem não é. A gente precisava de separar irmãos, né? Uhum. Os que eram e os que não eram, né? Isso, sistema de saúde britânico público da década de 50, né? Que começou a ver isso a partir da definição de Kanner. Uhum. E quando houve uma questão de é, mudança do diagnóstico, eles pegaram os dados antigos, né, das crianças que foram avaliadas, que só avaliava até uma determinada idade também, Aham. reviram as informações das entrevistas e chegaram à conclusão de que se fosse hoje, aquelas crianças seriam autistas. E elas estavam fora do diagnóstico. Acharam, né, muitas pessoas já adultas, e foram fazer avaliações para adultos que já existia. E eles são enquadrados como autistas atualmente. Uhum. Quer dizer, houve uma mudança de como é vista a questão, né? Como é visto, entendido o autismo, e isso aumentou o número de diagnóstico e o aumento de conhecimento, e a internet ajuda muito nisso, na difusão de conhecimento, né? As pessoas passam a estar se entendendo e procurando a informação sobre o que ela sente de si mesma e encontra pessoas iguais. E as pessoas iguais às vezes têm um diagnóstico e aí elas se auto-identificam e Uhum. vão procurar o diagnóstico também. E isso aumenta muito o número de pessoas Exatamente. autistas formalmente registradas, né? Só Então, teria uma pessoa para explicar isso melhor do que você, que seria a Gabriela Neuber. Um segundo que eu preciso salvar uma pessoa, uma vítima aqui. vai salvar. É É. Gabriela Neuber e eu acho que talvez Gisela Fada também. Sim, sim, sim. Temos Mas ela. essa, temos essa também, mas é que eu estou falando da coleguinha. Aham, sim, Eu estou sim. querendo dar força para a coleguinha. A Para Gisela está conhecer. fora. É, A Gisela não é autista. E a Ela é Gabi, uma fada, mas ela não é é uma autista. fada, mas não é é. autista. A Gabi tem dúvidas, né? Não, É, eu tenho certeza que aquilo ali é uma TDAH. Tenho dúvidas É, pela organização dela, eu acho também que seja uma TEA, mas é. já que ela é. não se identifica como tal, É. vamos deixar a Gisela E, Fada, e, né, e, o fora. próprio, e o próprio jeito dela avaliar os autistas é a partir da autoidentificação. É, Ela não vai a partir só dos critérios, ela vai a partir da autoidentificação, né? e de questões Já dela faz isso. mesmo, né? É. Porque é aquela coisa. ah, o que que leva uma pessoa a chegar ao diagnóstico? Bom, ninguém sai um dia, levanta e diz assim, não, eu hoje decidi que eu sou autista. Ninguém vira Não, autista, né? não. O autismo já estava lá, desde a barriguinha da mãe, né? E, Isso já vem ali.
E o que acontece muito é a pessoa se larga das máscaras, né? Se larga do que ela tentava se adequar e ela para de se censurar. Então ela É, passa a aparentar mais depois da do identificação ou diagnóstico. depois do Não, diagnóstico. e tem um detalhe, né? Tem esse largar a máscara após o diagnóstico, mas tem o ser largado da máscara antes do diagnóstico, que é quando Uhum. você não consegue mais construir a camuflagem, a máscara, Sim. justamente por um adoecimento que você chegou, por tanta camuflagem que você fez e por tanto esforço. Isso aí é Isso. uma coisa que eu acho muito importante que a gente fale, porque a gente está abordando todo esse tema de trabalho, a disciplina da professora Fábia é psicologia e história social do trabalho, né? Então por isso a gente está dando ênfase a isso. Bacana. Mas ela me pediu que abordasse muito essa questão do diagnóstico tardio. Ela acha muito importante que isso seja falado, que seja difundido, né? Para que as pessoas tenham conhecimento, para que as pessoas mudem a sua visão do autismo, né? Porque até nós mesmos, antes do diagnóstico, nós também tínhamos uma visão estabelecida do que era ser autista, de como era um autista. E a Uhum. visão que nós tínhamos eram os autistas de nível mais avançado, de grau 3, de grau 2, De maior necessidade de que você suporte. identifica logo, não identifica na aparência, porque Uhum. autismo não está na aparência, mas no comportamento, né? Sim. Agora, nós que somos grau 1 e que passamos a vida mascarando a nossa condição, isso não podia ser identificado. Não é que as coisas não estivessem lá, porque Elas eu estavam, sempre. só que estavam com uma cortina na frente. Exato. E uma coisa que. E assim, se tu achar que deve discordar de mim, você discorda. Mas existe uma base dentro do autismo que é a mesma, independente do grau, né, Uhum. de severidade. Essa Sim. base é o que nos compõe. O resto que nós temos são as comorbidades, Sim. que elas vão chegando junto. Então, ah, nós todos somos autistas da mesma forma. Então, não existe um autista melhor e o outro pior. Não Uhum. existe E, alguém para quem seja mais fácil o autismo ou outro para quem seja mais difícil. As condições de comorbidade é que vão gerar maiores dificuldades, maiores prejuízos ou menos prejuízo, correto? uhum. Né? Sim. E eu acho que isso tudo precisa ser entendido, e precisa ser entendido uma coisa a mais até, e aí é no meio acadêmico, no meio laboral, na sociedade como um todo, que não é porque um autista também ele seja classificado como grau 2 por ser não verbal, ou grau 3 por ter um déficit intelectual, que ele não é capaz de contribuir com a sociedade, né? Uhum. Sim. Exceto em casos extremos de problemas de uma apraxia muito severa, uma apraxia motora, outras coisas, mas isso não é o autismo. E é isso que as pessoas precisam entender. O Uhum. autismo é uma coisa, o que vem junto com o autismo é que difere de caso para caso. Por exemplo, uh, o que eu tenho observado, o que eu tenho estudado, me diz o seguinte: casos como a questão de apraxia motora, as dificuldades Uhum. motoras, todos os autistas têm, Uhum. em maior Sim. ou menor grau. Dificuldade de fala, seja de organização do pensamento, a organização da fala, tanto na expressão quanto na compreensão, todos têm, em maior ou menor grau, sejam Uhum. verbais ou não. Então, a gente vai ter que desmistificar muita coisa, a gente tem um trabalho muito grande. E, e uma coisa interessante, né? Se você for dentro do assunto de interesse daquele autista, provavelmente ele melhora a comunicação dele enormemente quando ele está dentro do assunto de interesse. Fora do assunto de interesse, a dificuldade de articulação de pensamento ou para gerar fala ou para gerar escrita, né? Para a comunicação no geral, vai ser piorada. Dentro do Com certeza. interesse, melhora, fora do interesse, piora, Com né? certeza. Um E, detalhe muito importante que tem com os autistas,
e que às vezes o que que nos atravessa numa conversa, né? Porque além de nós termos a dificuldade de conversar com um número maior de pessoas, né? O meu limite são duas pessoas, desde que cada uma fale por vez, né? Uhum. Mais que isso, há uma dificuldade. Então, eu tenho uma dificuldade de receber informação e de processar essa informação para poder te dar uma resposta válida. Mas a gente tem ah, uma questão de que quando nós estamos nos expressando, e mesmo no nosso assunto de interesse, que é o nosso interesse apaixonado, ou como querem dizer, hiperfoco, né? A gente fala muito bem, a gente expressa muito bem. Mas é necessário que quem está do outro lado entenda que nós não sabemos quando parar. Ah, sim. Nós temos uma necessidade extrema de falar sobre aquilo. Aquilo nos motiva, aquilo nos enche de alegria. Até falar no nosso hiperfoco pode nos levar a uma euforia que pode gerar uma crise. E Uhum. mais pior de tudo isso é quando você é atropelado no meio da tua fala ou você tem tempo estabelecido para falar. Nenhum autista consegue articular corretamente, né, a fala, os pensamentos, se ele tiver um tempo limitado, alguém dizendo para ele, poxa, fala logo, ou ficar cortando. Então, Mas é um detalhe, isso é uma questão de treino, você sabia? né, eu preciso treinar, É, então, muito. não, é uma questão de treino. Da onde eu consegui tirar isso em mim, tá? Quando eu comecei a ministrar aulas, ser professor, que eu fui dar aula de informática num curso, tá? Antes até disso, marcava horários com que eu fui monitor de computação 1 na faculdade. Eu, eu tinha estabelecimento de tempo. Aham, E isso me forçava a regular o assunto que era meu assunto de interesse. Tecnologia, computação foi o meu assunto de interesse aham, único durante muito tempo, né? E eu praticamente único, né? Eu tinha outros interesses, eu lia de tudo, mas sempre voltava para a computação. aham. E eu ia dar aula e eu tinha essa limitação de tempo. E isso gerou um treinamento de eu fazer isso. Mas aí, E eu, e eu consigo, por exemplo, hum, ter lá. Recentemente entrou uma turma nova dentro da empresa, né, de pessoas que entraram num processo seletivo público, e eu fiz uma apresentação. Era 10 minutos o meu tempo. E a aham, apresentação teve 10 minutos, aham, tá? É, eu fui das pessoas que estavam lá no eixo, nessa questão relacionada à diversidade, tá? Falando dos grupos de afinidade, né? Eu fui o que mais fiquei dentro do tempo. uhum, Deram 10 minutos, eu uhum. falei 10 minutos. Eu falei até um pouco menos de 10 minutos, tá? Eu Porque eu e, compreendo e, e que por quê? Não que eu tenha, você se e não que treinou a tenha isso. eu treinei a isso, mas eu fugi completamente do roteiro e nisso eu me perdi um pouquinho. Uhum, E aí eu deixei de falar algumas coisas que eram importantes. A sorte é que a colega, né, que estava conduzindo a mestre de cerimônias, né, aham, percebeu as coisas importantes que eu deixei de fazer e inseriu isso nas perguntas, uhum, para eu poder falar essa parte. E teve uma coisa que ela mesma complementou e respondeu por todos que uhum. outras pessoas também tinham esquecido de falar de uma coisa importante, que era como entrar em contato com os grupos, né? Uma coisa que a gente tem que observar nisso tudo, que é essa capacidade que você tem, porque eu percebo que você faz um treinamento com você para muitas coisas, mas Sim, a gente não pode esquecer um detalhe muito importante. Você é altas habilidades, sim, 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 né? E sim, isso compensa muito a questão. Se você pegar um sim, autista com certeza. clássico, ele vai ter muito mais dificuldade, Com certeza, um né? autista sem o perfil de altas habilidades e Que é superdotação, uma. ele vai ter. Ele vai precisar do suporte para isso. Uhum, E esse suporte pode vir de alguém que orienta ele a fazer esquemas de trabalho, de tempo, uhum, né? Alguém que ajuda ele a reduzir as frases, né? uhum. Pode vir para esse nível de suporte, né? Exatamente. Esse tipo de suporte, né?
Então, o que a gente tem internamente, a gente não precisa do suporte externo. Os requisitos, os recursos que a gente não tem internamente, a gente precisa do suporte O externo, suporte externo, né? exatamente. E é justamente aí que deve ser visto o suporte. O suporte não é para fazer pela pessoa, é para colocar as margens de onde ele está, ele pode atuar, aonde ele vai, né? Para evitar, por exemplo, um desgaste grande, né? Eu lembro, tem uma pessoa que eu gosto muito, eu não vou citar o nome, Aham. e ela faz palestras, ela passa do tempo, do limite dela nas palestras, Uhum. e uma das pessoas de suporte dela é a filha dela. Uhum. Não é que a filha tenha a responsabilidade de suporte, mas a filha nota e tem a percepção de como ela está emocionalmente. Uhum. E começa a ter umas Sim. reações que, Aham. quando ela estiver prestando atenção nisso, ela vai saber que está chegando no limite dela para ela se resguardar um pouquinho, para ela não se desgastar muito num evento, por exemplo, né? Uhum. E passar a ter que entrar num burnout, né? Claro. E ela também precisa de orientar a filha de que às vezes é necessário para passar o recado de que ela ultrapasse esse limite e que ela vai estar fazendo isso conscientemente. Eu Conscientemente, também claro. conversei com isso uma vez. Muito E é algo, interessante. e é algo que a gente tem que prestar atenção e ter essa pessoa de confiança que nos dê o toque e a gente aceite também, né? Porque se a gente se entrar no fluxo de que não aceita, fica complicado. Vai ter que ter essa relação desse nível de confiança, né? E isso é uma coisa complicada comigo, né? Principalmente se eu passei da curva e já entrei num momento de crise. É muito difícil me voltar a sair. A maneira de me voltar a sair é me tirar do assunto. Não é perguntar sobre o assunto, É. né? Reforçar, né? Tem que. Não é reforçar, é Uhum. abstrair, trazer outra coisa, Uhum. né? Mas Ah, uma... voltando ao assunto do trabalho, na sua pergunta, tinha mais uma coisa que eu queria fazer, Sim, fala. naquela pergunta, né? Sobre se deparar com esse autismo é moda. Eu não tive muito isso, tá? Colegas meus de trabalho tiveram. Dentro do grupo de trabalho que eu tenho, do pequeno núcleo, quando eu comecei a falar sobre o assunto, eu falei primeiro com o meu gerente imediato, meu chefe imediato, né? Ele entendeu de boa, né? Ele não conhecia o assunto, né? A irmã dele, eu acho que estava passando por um processo de diagnóstico de TDAH, Uhum. tá? Ela teve um diagnóstico em outra época de transtorno afetivo bipolar, Uhum. tá? Mas estava sendo revisto isso em torno do TDAH, que confunde, né? Sim, Se a pessoa tem a lente do bipolar na frente, ela não vê o não vê o TDAH e acha que é TDAH. bipolar. Não vê o E acha que autismo e também. acha também não vê. Exato. Vai depender da lente que esse profissional usa. E Uhum. aí, o que que acontece? Quando eu falei, eu passei por uma crise, teve um incidente aqui em casa, caiu uma árvore, derrubou o telhado, foi um inferno na terra, né? Nossa. E eu entrei numa crise desesperadora, né? Mas aí nessa época eu falei para os meus colegas de trabalho do meu diagnóstico, expliquei, eu tinha redigido já quase como um manual de instruções sobre coisa. E isso melhorou muito a relação de trabalho com os colegas. Melhorou enormemente. Eu digo que eu sou muito sortudo, gente, Hum. nesse aspecto, porque as pessoas não questionaram, tá? E o interessante, os que mais questionaram é um colega que tem um filho autista, que é baixíssima necessidade de suporte, tá? Ele foi diagnosticar como para TDAH, foi procurar o diagnóstico de TDAH e viu o autismo. Muito provavelmente esse colega é autista também, Aham. tá? E foi o que mais fez questões de brincadeira sobre isso, né? Porque ele se vê nessas coisas que são características do autismo, ele se vê. Então ele acha que isso é o estado dele e ele não se vê como o rótulo autista que ele aprendeu, É onde vem né? aquela, Então, aquela fala, exato. né? Todo mundo é um pouco autista, porque, na Exato. E vem verdade, dessas pessoas, não vem das pessoas que não são.
É. E, na Porque as pessoas que verdade, não são assim, entendem as estranhezas. na verdade, o funcionamento Aham. autista não é um funcionamento de um extraterrestre, é um funcionamento natural do corpo humano, né? Sim, E do sim, cérebro humano. Então, muitas características todo mundo vai ter, muitos comportamentos todo mundo vai ter, mas não vão ter todos e não vão ter o sofrimento envolvido nisso, as dificuldades envolvidas nisso, e não vão ter o sim, esforço, né, necessário para poder executar coisas que quem não é autista sim, não executa. sim. Uma coisa que As eu também. coisas que são automáticas. Foi um negócio que a Gisela Fada falou no último encontro, que as pessoas estavam falando, você não planeja ir na padaria? Ela falou, não, se eu lembrar que eu tenho que comprar pão, eu me visto agora, saio daqui, vou lá na padaria e volto para casa, compro o pão e escolho o pão na hora. Não saio com o roteiro de qual é o pão que eu quero. Quem? Você ou Não, não, a Gisela a Fada Gisele? falando. Ah, Ela falou literalmente isso no encontro ela não do faz, ela não último precisa. encontro. Pois é, Não, ela falou, ela não precisa de fazer isso. E aí eu joguei uma pimentinha, né? Depois eu virei e falei assim: você não faz ou você faz tão rápido que você não percebe? exato, já está feito na cabeça. Porque assim, Exato. ah, Né? E eu acho que a maioria de silêncio, né? nós Silêncio. já sentiu aquela coisa. Você está ali no trabalho, ou você está na sala de aula, ou você está em algum lugar. Aí, como qualquer pessoa, está num bar, né? Uhum. E você tem que levantar e ir ao banheiro. O nível de consciência que você tem para ir ao banheiro não é simplesmente, olha, levantei e vou ao banheiro, como qualquer Não, não pessoa é. faz. Não, Não isso é. tem um planejamento, isso tem um momento. Tem. E você fica muito tempo pensando antes de ir ao banheiro como você vai se comportar para ir ao banheiro de forma natural, de forma que pareça normal para todas as pessoas. Uhum. É um planejamento constante que gera um desgaste energético absurdo, que poderia ter É. sido ocupado para É. outra coisa. É, Então, é o planejamento de quem já bebeu além da conta tem que fazer para ir, né? exatamente, só que a Só que gente a não gente, bebeu além da conta, né? só que a gente tem que fazer isso estando sóbrio. Então tudo para nós gera esse desgaste. Uma coisa que eu estou trazendo, que é uma coisa muito minha e que eu quero trazer em todas as entrevistas, é abordar esse tema da questão do que está vindo escrito nos nossos laudos. Porque nos nossos laudos, e claro, é uma orientação, acho que do DSM-5, de colocar o nível. Eles não estão colocando o grau do autismo que você tem. Não é grau um, grau 2 ou grau 3, mas é nível um, 2 É. ou 3 de suporte. E as pessoas tendem a confundir isso, né? Nível com o grau. Sendo que o grau de severidade é uma coisa, o nível de suporte é flutuante. Não é ao longo da É. vida, E, ele é e outra flutuante ao coisa, longo do dia. Ao e longo uma do... coisa que eu li hoje, a Alice, do perfil Alice Neurodiversa no Instagram, Hum, Alice Casimiro, ela explicou divinamente bem essa questão da questão do nível de suporte do DSM. Ele não é um. Não é que ele varia também. Não, o variar varia de acordo com a demanda que você está tendo. É óbvio, exato. você se desregula, você precisa de mais suporte para sair da desregulação. Hum. Desregulado, você precisa de uma certa quantidade de suporte. Regulado, você não precisa de tanto E suporte. Tá? depende Então, da demanda. E mas eu depende não, da depende da demanda. demanda. Mas eu não tô, ela não estou nem falando nisso. Eu estou falando o seguinte: as pessoas perguntam qual o nível de suporte, achando que é um. Não é um para a parte da comunicação e o outro para a parte do comportamento. Uhum. Então a pessoa pode ser um na comunicação e dois no comportamento. Só Exatamente. que eu mascaro esse dois do comportamento com estratégias adaptativas que Uhum. veio das altas habilidades de superdotação. Exato. Só que se eu tiver excesso de demanda, o Não vai comportamento vai para conseguir. vala. O comportamento vai para vala e volta a ser dois. Exato. Outra coisa, Entendeu? você pode ser nível um, por exemplo, para ir à padaria comprar o pãozinho. Mas você Sim, pode ser nível 2 para pegar um ônibus e fazer uma viagem. sim. Você pode ser nível 3 às vezes para tomar banho. Uma coisa Sim, extremamente simples, e precisar de sim, alguém ali do seu lado dizendo o que você faz no banho, o que você lava primeiro, o que você não lava.
Ou Isso você aí. pode ser nível 3 para comer, independente de você ser grau 1, Sim, sim. né? E é por isso que eu acho o seguinte: a gente. Eu vou falar de Brasil, eu não sei como é que é em outros países. Uhum. Se fixa, tá? Eu não vou dizer que o DSM é ruim, tá? Mas o DSM é o manual estadunidense de Uhum. diagnóstico de questões de saúde mental, Uhum. tá? Como ele, Com a como ele, visão não, da não, ele. não. Por que que ele foi criado, tá? Dentro da medicina se falava, os médicos falavam que os psiquiatras trabalhavam com coisas aleatórias. E Uhum. realmente era. E aí, nesse contexto social dentro da medicina, surgiu a construção do DSM dentro dos Estados Unidos, da Uhum. Associação Médica de Psiquiatria Estadunidense. Tudo em cima da patologia. Tá? Uhum. Não, não, não. Isso não, era o contexto da época também. Uhum. Não vamos questionar isso. E o contexto da época do DSM-5 também é em cima do modelo médico de deficiência, em Uhum. cima do modelo médico de avaliar as coisas, Uhum. como patologias, tá? Mas não vamos nem chegar Nem nesse abrir, mérito, nem abrir tá? isso porque dá pano para manga. Não, dá muito pano para manga. Aham. Ele é bom porque ele faz, ele serve de métrica para criar diagnóstico, criar conceito, tá? Só que ele está adequado numa cultura. Traduzir não traz cultura, não Uhum. torna a nossa cultura o que é a realidade cultural deles. Uhum. Então, usar o DSM para fazer um laudo no Brasil é errado, Uhum. tá? E aí Tá entra uma fora outra da questão. realidade do Brasil, com Exato. certeza. A CID-11, que vai ser obrigatória a partir de janeiro, tá? Os países signatários das convenções da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem que estar em janeiro usando a CID-11, Uhum. tá? O Brasil atrasou muito durante lá o período tenebroso Uhum. e o período obscuro, Aham. né? É, É, exato. atrasou muito nesse período, tá? Não vamos entrar nesse mérito, Não, não mas vamos entrar nesse mérito também. e aí, mas vai conseguir entrar a CID-11 no Brasil. A CID-11 tem a coisa. Aí tem uma discussão aí em torno de vai acabar o nível de suporte? Não, não vai. Nível de suporte é do DSM. No CID não fala em nível de suporte. Que é muito mais Não justo. fala e não precisa de falar, tá? Uhum. Porque junto do CID existe uma outra coisa chamada CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Uhum. O Brasil não adota a classificação internacional de funcionalidade, mas ele tem uma coisa chamada Índice de Funcionalidade Brasileiro, modificado. Tem um Uhum. M, que está sendo revisado, está sendo validado e deve entrar para uso. O índice de funcionalidade não serve só para o autismo, serve para qualquer coisa. Uhum. O índice de funcionalidade, ele é a referência no estatuto da pessoa com deficiência, né? Eu não sei o número da lei, vulgarmente ela se chama Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele é o que vai ser usado para a categorização de pessoa com deficiência. Uhum. Ele é um instrumento de avaliação. No instrumento de avaliação do IFBR-M, tá? A Previdência usa o IFBR-A, tá? Para fins de aposentadoria, para fins do BPC-LOAS, tá? Aham. Que é um índice, ele está validado e coisa. O FBRM aperfeiçoa, ele é mais amplo, digamos assim. Ele é mais eficaz. E Sim. quando ele estiver em vigor, não vai fazer sentido algum alguém perguntar qual é o nível de suporte, seja para adaptação no trabalho, ou seja para adaptação na escola. Porque vai se fazer a avaliação da deficiência e do autismo também, usando o IFBR, e vai ter uma avaliação muito mais ampla do que o nível de suporte em duas coisas, em duas condições: comunicação e comportamento. Não.
ele avalia a pessoa como um todo em vários aspectos da vida dela, o Uhum. Índice Brasileiro de Funcionalidade. E aí o que que acontece? Vai ter uma graduação e uma granularidade muito mais ampla Muito para mais prover preciso. adaptar, para definir se a pessoa é considerada pessoa com deficiência ou não, tá? Porque é isso que ele faz, é para isso que ele serve, mas o relatório dele ajuda a prover as adaptações, prover a acessibilidade, Maravilhoso. né? Porque ele vai enxergar as barreiras que os impedimentos que a pessoa tem enfrenta, entendeu? E aí nisso vai ser muito mais forte e mais geral do que nível de suporte, tá? Perfeito. Porque é uma coisa que a gente vê em empresas, principalmente empresas que estão fazendo o processo seletivo para PCD, quando vão fazer lá, não, autismo é deficiência. E aí a pessoa tem lá no seu laudo, ela tem que apresentar o laudo para se candidatar à vaga, tá lá escrito nível 2. Uhum. Por acaso, por quê? Deveria estar nível 2 em comunicação, nível um em comunicação, nível 2 em comportamento, ou ao contrário, deveria ter essas duas coisas, mas aqui põe uma só e Uma acha que aquilo só. é rígido. E aí a empresa acha que nível 2 ela não sabe lidar, mas ela não olha nem a pessoa, ela só olhou o laudo. O laudo. E Ela vai engessa a ter, pessoa. ela vai ter que ver o que o relatório da funcionalidade baseado no IFBR fez, tá, para ela. E ela vai ter mais possibilidade de adaptar para a função que ela precisa, ou saber se, no estado atual dela, de conseguir prover acessibilidade, ela consegue ter aquela pessoa ali dentro. Não que ela possa, não que ela tenha a liberdade de excluir em função disso, ela tem que prover acessibilidade. Uhum. Mas na hora de escolher entre dois, ela escolhe o que está mais fácil para ela naquele momento, Uhum. né? E não ser um critério tão arbitrário como parece ser o nível de suporte atualmente. Então, vai melhorar, né? Mas vai Vai precisar. melhorar muito. Vai melhorar Vai muito, porque precisar. naquele sentido de, por exemplo, nós dois somos nível 1 de suporte. Está lá Uhum. no laudo, O meu né? tá, Mas eu tenho o meu não coisas, está, o meu não tem, o eu meu não tenho. laudo O não meu tem. coloca isso, O não meu coloca tem. isso. E Não, ela não, se nós dois não. formos trabalhar no mesmo ambiente de trabalho, Ela, o meu rapidamente o pessoal vai ver que eu tenho dificuldades que você não tem. ela E tem aí? as informações básicas do que eu preciso de suporte, do que eu preciso de acesso. Ela não botou um rótulo, não botou um número. Muito Porque, bom. porque não existe isso dentro do CID, ela só usa o CID. Ela não vai dizer pelo DSM, não sei o quê. Não, não, a legislação brasileira não adota o DSM, gente. Olha só. Não, não Trazendo uma adota. informação importante. Tá? E as pessoas ficam perguntando isso que não era para perguntar. Então Uhum. não é algo que precisa, precisa de outra coisa. Eu fiz uma avaliação de funcionalidade, não usando o IFBRM, porque ele ainda não pode ser usado. Mas se usou o IFBR-A, mesmo eu não estando requisitando benefícios sociais, tá? Para fazer uma avaliação, para se ver onde eu preciso de acessibilidade. Eu fiz isso para conseguir adaptações. Isso foi mais recente, tá? Ah. Você É, fez isso dentro da empresa mesmo? Não, eu fiz fora porque a empresa não está fazendo. Ela deveria fazer, mas ela não Uhum. está fazendo. Para as pessoas que estão sendo admitidas agora, está fazendo. Certo. Para as pessoas que estão se enquadrando como PCD agora, ela está começando a fazer, Uhum. tá? As pessoas que estão se reenquadrando, né? Alguém recebeu o diagnóstico tardio de TEA e vai se reformalizar como pessoa com deficiência, ela está fazendo. Está tendo entrevista com assistente social, com psicólogo, com o médico do trabalho, né? E se vendo o laudo, se vendo as necessidades, requisito de acessibilidade, principalmente, né? Isso está sendo feito. Eu sei porque eu conversei recentemente com um colega que fez todo o processo recentemente, né? Aham. Dentro da empresa, né? E a gente Nossa. conversou antes, né, dele se formalizar e antes dele dele fazer o processo diagnóstico, né? Ele se Uhum. identificou, se auto-identificou a partir de um relato meu que ele viu. Aí ele conversou comigo, aí ele foi procurar o coisa. Aí ele conversou com o médico psiquiatra dele. O médico psiquiatra dele olhou assim e falou assim: Não sei, mas vão avaliar. E aí indicou para procurar profissional
avaliação neuropsicológica e está seguindo seguiu esse processo e terminou agora, né? É, as coisas estão mudando, elas Estão vão, mudando, estão vão mudando. caminhando, né? Eu acho assim que a nossa conversa ela foi proveitosa como um todo, né? Uhum. E assim, você trouxe informações que eu não estava ciente, né? Essa tua última fala é muito importante que se saiba, Por isso eu porque acabei de essa escrever um questão do livro texto é uma disso, coisa que eu tô batido pensando muito. Eu onde tenho, eu publico. né? Então, excelente, Flávio. Eu acho que não sei, eu acho que a gente abarcou pontos bem importantes nessa nossa conversa e Joia. acho que a gente pode fechar por aqui, né? Pode ser. Se Tá? precisar de alguma coisa, de alguma revisão, tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Isso. Eu tenho, Eu já fiz. no momento, eu tenho a te agradecer por estar cedendo o teu tempo para me ajudar aí nesse projeto extensionista, né? A ideia com esse projeto é realmente conscientizar, né, as pessoas, conscientizar os empregadores, conscientizar o meio acadêmico, né? Sim, isso é muito necessário. Assim, fazer aquele trabalho de formiguinha e de Uhum, corpo a corpo para ir mudando as coisas aos poucos. Tá? Essa uhum, nossa entrevista ela vai ficar depois vão ser todas colocadas juntos no canal TEA Divergente, um canal que eu tenho no uhum. YouTube, eu também tenho no Instagram, Legal, e legal. a gente vai começar a divulgar isso para que outras pessoas vejam a nossa fala, nos ouçam e comecem a pensar a respeito, né? Se a gente não fizer esse movimento, a gente não Uhum. sai do lugar, né? Legal, legal. Então, eu queria que você se despedisse, deixasse a sua fala final para nós e te agradecer mais uma A, fa- vez pela a tua fala boa final vontade é e pelo teu que tempo. a fala final é que letramento é fundamental e conversar com as pessoas autistas para